Boa tarde. Estamos aqui na nossa aula virtual de História da América. Eu sou o professor Rafael Ruiz e essa aqui é a aula 7ª, o questionamento ético e jurídico da conquista, a parte 2. Nessa parte eu vou procurar mostrar como, através das teses de Francisco de Vitória, a questão jurídica e a questão ética da conquista foi colocada noutros termos, diferentes daqueles que a coroa tinha colocado num primeiro momento, como vimos na parte 1. Francisco de Vitória era um professor de teologia da Universidade de Salamanca, era um professor renomado, era de prima teologia, e como era uma tradição na universidade, proferiu uma aula magna que posteriormente os seus alunos registraram por escrito e acabou sendo publicado, conhecido como a Relectio de Indis. A Relectio é, concretamente, a própria aula magna, era o que se fazia. Não sei, o nome técnico dessa aula era uma Relectio. Significava o seguinte: tinha que ser um assunto que fosse de atualidade, né, do momento, que tivesse alguma coisa a ver com a disciplina, que era a disciplina teológica, mas que não fosse diretamente da disciplina. Então, de fato, Vitória foi convidado para proferir essa aula magna, estamos em 1532, e são recentes os acontecimentos, né? Já tinha chegado também a Espanha as notícias da conquista de Pizarro no Peru, né? Então, a escolha do tema por parte de Vitória vai ser precisamente os índios e tudo aquilo envolvido com relação à sua conquista e colonização, né? Eu vou resumir brevemente quais eram os títulos, né, os títulos jurídicos esgrimidos pela coroa e como que foram contestados por Vitória, e depois quais foram os títulos que Vitória colocou em julgamento e de certa forma fez triunfar, né? Então, como vocês sabem, como já falei, comentei, né, o primeiro título que era colocado sobre o tapete era a da doação do Papa, né? De fato, houve, logo depois do descobrimento da América, houve uma batalha diplomática junto contra Portugal e junto ao papado para conseguir a doação, né? Essa doação eu li para vocês, onde o Papa doava e conferia e concedia aos reis de Castelo e Leão e aos seus sucessores os direitos plenipotenciários sobre todas as terras e ilhas adjacentes e sobre as suas vilas, cidades e jurisdições que fossem descobertas no caminho das Índias, né? Vitória vai dizer, né? Vai questionar, né? Quer dizer, qual é a autoridade que o Papa tem, né, para fazer esse tipo de doação aos reis de Castelo e Leão, né? Depois, por que a evangelização, não, ele não contesta a evangelização, ele contesta que será que a evangelização pode ser feita por quaisquer meios, né? Então, essa que vai ser, esse vai ser a questionamento fundamental de Vitória. Ele vai considerar que o Papa não tem autoridade nenhuma, né? Porque o Papa tem autoridade sobre os assuntos, sobre os temas espirituais, mas não sobre os temas temporais. Aqui há uma discussão anterior, né? Quer dizer que agora entrar nisso nos levaria muito longe, né? Mas como vocês sabem, ou deveriam saber, desde a época de Carlos Magno, desde a própria fundação do Sacro Império Romano Germânico, o campo ou a esfera do temporal estava misturado com a esfera do religioso.
isso já falamos que é uma característica de todo esse período, né? Com Vitória e com os professores de Salamanca começa a se diferenciarem o que depois vai ser um processo de secularização, ou seja, uma separação da Igreja e do Estado. Só que isto efetivamente só vai acontecer depois da Revolução Francesa. Então, Vitória está agora, nesse momento, contestando que o Papa tenha autoridade temporal para conceder, doar uma terra que não é dele. Isso é uma insensatez. Do ponto de vista de Vitória, é uma insensatez. Vai contra a lei natural. O Papa tem, sim, autoridade espiritual. Pode ter essa autoridade espiritual, inclusive sobre os indígenas, no sentido de que eles vão ser objetos de catequese. Mas autoridade temporal não tem. Depois, quando se fala do requerimento, né, quando passa a falar do requerimento, ele é mais enfático ainda, né, porque vai falar que para que haja um consentimento, né, porque o requerimento, vocês lembram, ele colocava a questão em termos de as coisas são assim, ou seja, o Papa doa a terra de vocês para os reis de Castela, né, e vocês têm que aceitar. Se vocês não aceitarem, então já há motivo para a guerra justa e vamos fazer a guerra justa. Vitória contesta essa fundamentação. O que ele diz é que para que haja uma aceitação da vassalagem, no caso aqui, né, era preciso que houvesse liberdade. Não podia haver uma coação, não podia existir um exército na frente dizendo, olha, se vocês não aceitam isto, então vai ter guerra. Então, o requerimento também está eliminado. Depois, havia um outro argumento, né, que estava baseado, como falamos também, na tese de que havia uma escravidão natural, né, que os indígenas eram brutos e irracionais, né, e o Vitória, né, na própria Relatio de Indis, né, ele diz claramente, né, os índios, antes da chegada dos espanhóis, eram verdadeiros senhores, pública e privadamente, das suas terras, né? Então, se os índios eram verdadeiros senhores, não podia haver o título, né, do res nullius, né, que era um título que era, né, a definição de que os índios, o interesse para declarar que os índios eram brutos e irracionais, era precisamente para declarar vazio, né, vazia a propriedade da terra, né? Um bruto irracional não podia ter posse e propriedade da terra, né? Acontece, então, de acordo com o direito romano, se podia fazer uso da tese do tesouro, do res nullius, de terra de ninguém. Acontece que não era terra de ninguém. E, mais interessante ainda, me parece, né, quando se fala dos pecados e dos crimes contra a natureza, né, então dos pecados nefastos de homossexualidade, né, então aqui Vitória é sutil, né, porque com relação aos crimes contra os inocentes, ele aceita o fundamento, né? Se há crimes contra inocentes, não se pode permitir, são contra o direito, são contra a lei natural, né? Mas com relação aos crimes nefandos, os crimes contra a natureza, né, que era o termo que se dava naquela ideia, né, naquele momento, a réplica de Vitória se baseia no tratamento igual, né? Ou seja, se os espanhóis, né, essa era a tese dele, né, neste argumento, se os espanhóis podem atacar os índios pelo fato destes cometerem incestos e atos nefandos de sodomia ou outros similares, então os espanhóis também poderiam atacar os franceses ou os italianos, né? Ou, mais ainda, os próprios índios poderiam ter título legítimo para fazer guerra aos europeus pelos mesmos motivos, já que esses crimes também são praticados em terras da Europa. É genial esse argumento, né? Quer dizer, tem que haver um tratamento igual. Quer dizer, a lei e a justiça tem que ser igual para todos, né? Se há fundamento, se aceitar o fundamento dos crimes nefandos de sodomia e de incesto como fundamento para que os espanhóis possam atacar os indígenas, então
Da mesma forma, os indígenas também poderiam atacar os europeus, porque na Europa também se praticam esses crimes. Tendo isso em conta, né? Tendo isso em conta, esses títulos, Vitória, no seu Relectio de Indis, naquela sua aula manha, que foi em dezembro de 32, ele diz, né, que esses títulos de forma alguma podem justificar, né, a permanência da Espanha na América. Porém, Vitória é um servidor da coroa de Castela. Então, Vitória vai encontrar outros argumentos, e esses argumentos são importantes de termos em conta, porque alguns deles, até hoje, servem de fundamento para relações internacionais, né? Então, o primeiro fundamento, que ele vai chamar de títulos legítimos. Os outros, esse que eu comentei agora mesmo, ele chama de títulos ilegítimos. Os títulos legítimos, o primeiro dos títulos legítimos é precisamente a existência de uma comunidade internacional. A existência de uma ordem mundial, né? Totius Orbis, ele vai falar, né? Que existe uma ordem que congrega todas as nações, né? E essa ordem internacional que congrega todas as nações está regulamentada pelo direito natural, né? Quer dizer, isto aqui tem uma reminiscência do direito romano, né? Com o direito romano existia o que era o direito romano? O direito romano era o ius civilis, né? O ius civilis, que era o direito da cidade de Roma, o direito dos cidadãos de Roma. Esse direito era aplicado apenas e exclusivamente aos cidadãos romanos e àqueles assimilados a eles. Existiam cidades que não eram Roma, que pelas suas peculiaridades, pelas suas circunstâncias, Roma concedia o direito romano. Então, essas cidades utilizavam o direito romano. Agora, como é que faziam os romanos para comerciar ou para se relacionar juridicamente com os outros povos que não eram romanos? Então, Roma reconhecia o direito natural, que era o direito da natureza, o direito compartilhado entre todos os seres criados. Isto aqui nada tem a ver com religião católica ainda. Estamos falando do direito romano, anterior e pré-existente à vinda de Cristo. Então, existia o reconhecimento de uma lei da natureza que era comum aos animais, aos homens, às plantas, né? A peculiaridade, no caso dos homens, é que essa lei da natureza não coagia instintivamente, existia a liberdade humana. Então, o homem era livre e Roma livremente reconhecia essa lei como reguladora das relações entre os romanos e os bárbaros. Então, essa mesma ideia vai ser utilizada por Vitória, né, já numa esfera transcontinental, numa esfera mundial, né? O que antes para o direito romano era dentro do Mare Nostrum, né, dentro do Mediterrâneo, dentro da Europa, com Vitória já vai ser Novis Orbis, vai ser aplicado para o novo mundo. Mas é interessante isso, né? Quer dizer, o princípio, né? O princípio de crime contra os inocentes, né? Vitória reconhece como de direito natural, né? Quer dizer, não se pode, de acordo com o direito natural, não se pode dar morte aos inocentes. Mas o fundamento, né, de que a igreja, o papa, é que tem poder para decretar uma guerra justa por causa disso, isso não é possível, né? Existe uma solidariedade internacional, existe uma comunidade internacional e existe um poder internacional que não é o poder do Papa, né? Claro, aí, logicamente, a questão vai ser, bom, então, de quem que é esse poder, né? Esse poder é de quem, no momento histórico, tem maior poder. No caso do Império Romano, era Roma. No caso do Império Espanhol, era a coroa de Castela. Então, a coroa de Castela tem poder, sim,
Tudo isso é o pensamento de Vitória. A coroa de Castela tem poder, sim, para intervir na América, por um único motivo, por causa dos crimes contra os inocentes, e depois vai surgir um outro motivo que eu vou falar daqui a pouco. Essa forma de pensar ainda fundamenta hoje o direito internacional, com relação aos crimes contra a humanidade. Só que, claro, hoje em dia, o reconhecimento de quem é o poder, de quem tem o poder para decidir essa intervenção, é diferente do século XVI. Hoje se reconhece o poder à ONU, ou se reconhece o poder aos 5 países com direito de veto. Esse direito de veto, no fundo, tem a ver com quem é que tem a bomba atômica. Então, de fato, é a mesma coisa do século XVI. Quem tem poder é quem tem mais poder. Quem é que tem o poder legítimo, em termos internacionais, é quem tem verdadeiramente o poder físico, nuclear. Né? Depois, não, como eu disse para vocês, o outro argumento, que é um argumento além, que também está baseado no direito natural, é um argumento além da questão do crime contra os inocentes, é o direito de comunicação e de comércio, o que Vitória vai chamar de ius communicationis. Né? Então, existe, por lei natural, né? E isso vem do direito romano, né? E essa era a questão fundamental dos romanos no direito natural, como é que se poderia regulamentar o comércio com outros povos que não os romanos, né? Através do ius communicationis, né? O direito o direito de comunicar, o direito de comerciar, o direito de ir e vir, né? Que era um direito natural. Então, leio para vocês, né? Se houvesse uma proibição, né, do direito de comunicação por parte dos indígenas, ou seja, se os indígenas não quisessem, né, comerciar, essa lei não deveria ser obedecida, né, porque se trataria de uma lei desumana e irracional, e, portanto, não teria força de lei. Lógico, isto aqui está dentro, né, isso aqui está dentro da argumentação do que era entendido naquele período histórico como decorrência do direito natural. Né? Uma decorrência do direito natural, né, era o direito de comerciar. Esse direito não podia ser impedido. Isto aqui vai ser um tiro no pé com relação à coroa de Castela, porque depois virá Hugo Grossio, né, que é holandês, que é um grande jurista holandês, que vai escrever um livro sobre a liberdade dos mares, né, e que vai exigir que se cumpra esse direito natural. Né? Que se os índios não podem proibir os espanhóis, os indígenas não podem proibir os espanhóis de comerciarem, os espanhóis também não podem proibir os outros reinos da Europa, né, de comerciarem com os índios. Né? Então, o monopólio do comércio é contestado e é destruído com os próprios argumentos levantados por Vitória para fundamentar, né, a permanência de Castela, da coroa de Castela nas Índias. Né? A decorrência, né, quer dizer, a decorrência, ele vai falar que existe uma communitas orbis, ou seja, uma comunidade de todo mundo, e essa communitas orbis, né, é uma realidade, né, global, né, onde se permite todos os por direito natural, leio aqui, né, isso aqui de direito das institutas do direito romano. Por direito natural são comuns a todos as águas correntes e o mar, o mesmo que os rios e os portos, e as naves por direito de gentes podem licitamente atracar em qualquer porto. Né? Então, esse vai ser um fundamento. Né? Só que, como digo, esse fundamento vai ser um tiro no pé. Né? E depois, o último argumento, que também tem a ver com o direito natural, né, é que, de fato, os indígenas podem, se quiserem,
se converterem. Podem, existe a possibilidade, né, diante de uma argumentação pacífica, diante de uma explicação da natureza da religião católica, pode existir a possibilidade dos indígenas se converterem, né? Pode existir uma eleição voluntária, tanto da vassalagem ao rei de Castela, quanto da conversão ao catolicismo. Isso aqui não está descartado, existe como possibilidade, mas essa eleição tem que ser voluntária e esse convívio tem de ser pacífico, né? Não pode existir uma conversão forçada, né? Então, é interessante, né, o que se fala aqui, né, que é assim, os bárbaros não podem ser induzidos a crer pelas armas, mas a fingir que creem e que abraçam a fé cristã, o que é monstruosamente sacrílego, né? Isto aqui, que está sendo dito em 1532, 20, 30 anos depois, né, como eu falei para vocês, falando sobre a Nova Espanha, né, os franciscanos, né, que são, né, franciscanos como Vitória, os franciscanos que depois vão para a Nova Espanha, ou que vão para o Peru, para Lima, né, eles vão descobrir exatamente isso, né, que pela força das armas, pela coação moral, né, não há conversão. Essa conversão é falsa. Os indígenas são forçados a crer, ou então eles, para sobreviverem, como diz, por exemplo, Hector Bruy, né, o professor de Campinas, né, eles têm que enganar, né? Para eles sobreviver, eles vão ter que simular uma conversão, né? Agora, como possibilidade, existe sim, né, de acordo com o direito natural, a possibilidade de aceitar e de realizar um pacto de vassalagem, né, com algumas tribos indígenas. Esse pacto de vassalagem foi feito, né, e tentou-se se cumprir os requisitos colocados por Vitória. Então, de uma forma resumida, esses são os títulos legítimos, né, que Vitória coloca. Na verdade, não é que propriamente Vitória esteja, vamos dizer assim, Vitória está de que lado? Vitória tenta estar do lado dos indígenas e do lado de Castela. Vitória não está contra a coroa de Castela, nem está contra a colonização. Vitória está contra a forma com que isto aqui está sendo processado, né? Até porque já escrevem em 32 dizendo, bom, muitas coisas já aconteceram e os fatos já são consumados. Então, a simples retirada da Espanha agora da Terra da América pode ser contraproducente. É um argumento que, logicamente, é frágil, mas era um argumento, né? Quer dizer, não convinha mais, depois de 30, 40 anos, quase 50 anos da conquista, né, modificar o status quo, né? Então, é preciso, que vai ser o que vai falar a Vitória, é preciso modificar as formas, né, de colonização. E ele vai estabelecer uma discussão que, por exemplo, vai dar origem às leis novas. 10 anos depois, em 1542, vão ser editadas uma série de leis conhecidas como leis novas, né, que vão regulamentar toda a estratégia da colonização, toda a estratégia das encomendas, e que vai ter uma resistência enorme por parte dos espanhóis para colocarem em vigor essas leis, né? E vai provocar revoltas e rebeliões, né? Não por parte dos indígenas, mas por parte dos espanhóis contra a coroa. Então, a conclusão é essa, né? Vitória critica os títulos considerados, do ponto de vista dele, ilegítimos e estabelece novos títulos. A tese comum desses títulos, que ele considera legítimos, são a lei natural e o direito natural, que Vitória resgata, junto com toda a tradição da escola de Salamanca, do direito romano, né? E que o direito romano tinha
expandido esse direito natural para os diferentes povos da Europa e a vitória vai expandir para os diferentes povos do mundo, né? Então, era essa a aula que eu queria dar para vocês. Eu sou o professor Rafael Ruiz, meu e-mail é rafael.ruiz@unifesp.br. Esse aqui é meu curso de História da América, curso virtual de História da América. Bem-vindos e boa tarde.